A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar. Doa a quem doer. Olha, e como dói, hein? Porque as perseguições são grandes, gente, né? E dói muito mesmo. Mas vamos lá, vamos dar a cara a tapa, vamos trabalhar seguindo em frente com coragem. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, agora em 2 horários, pela Web Rádio Franciscanos, às 10 horas da manhã e às 19h30, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a honra e a graça de receber aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é o meu irmão na fé, o grande santo Jefferson Teixeira. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Raimann, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui compartilhando com você desse programa. E a gente vem aqui no intuito de contribuir, de aprender, de trocar experiências sobre essa hermenêutica da continuidade. E como contribui, como nos engrandece com a sua presença, Jefferson? Fala um pouquinho mais sobre você. É casado, solteiro, tem filhos, com que trabalha, o que estuda? Qual é o seu apostolado na igreja? Enfim, fica à vontade, meu amigo. Então, Raimann, eu já tenho 41 anos, sou casado, né, tenho 3 filhos, né, uma de 6, uma de 3 e uma de 1 ano e meio. E sou bancário, né, não há muito a ver com... sou bancário. E estou estudando agora, estou tentando me redirecionar na minha vida e estou fazendo faculdade, uma graduação de História, até para usar também no meu apostolado, usar adquirir conhecimento. Isso é muito bom, hein? Muito bom mesmo. Para poder combater tudo aquilo que a gente vê hoje em dia, essa doutrinação, toda essa situação que a gente vê na educação, claro, usar também no meu dia a dia, com os meus filhos, por uma questão também de conhecimento pessoal, que sempre gostei muito de história, sempre queria fazer, então agora estou podendo fazer. E a gente está aí para contribuir. E história, pretende dar aula, Jefferson? Pretende encarar uma sala de aula? É uma dúvida. Estou em dúvida, não sei. Eu penso, não sei se para um 2º grau, alguma coisa assim, ou talvez tentar um mestrado mais para frente, e aí para dar aula na graduação. Sim. Não sei o que Deus vai me conduzir. Mas olha, com certeza, certamente vai te conduzir por uma coisa muito boa, porque nós precisamos muito, Jefferson, porque assim, eu dou aula há mais de 10 anos, e nesse meio, né, entre os professores de história, entre os meus colegas, só tem comunista. Só tem comunista. É difícil você encontrar um professor de história que não seja comunista. É difícil você encontrar um professor de história que não taca-lhe o pau na igreja, que aproveita todas as questões que, quando falou em igreja católica, assim, para fazê-la um monstro, né? E aí é interessantíssimo porque você geralmente trabalha com algum tipo de livro, algum material, né? Nas escolas onde eu trabalho é uma apostila da Positivo. E aí, então, você começa a trabalhar a apostila com eles e diz assim, pessoal, peraí, tá vendo que tá escrito isso aqui na apostila? Esquece isso aqui, tá tudo errado. E aí você vai reconstruindo com eles, né? Aí você vai falar de Inquisição, e aí você vai falar dos papas, aí você vai falar de marxismo, de socialismo, de comunismo, de capitalismo, né? E de liberalismo, e vai mostrando para eles o que acontece de verdade, o que é a história de fato e como a história foi distorcida, como ela foi construída por pessoas assim até mesmo satânicas, né? Que nos influenciaram de uma forma assim tremenda, né? Então é importante. Eu já vou começar a colocar nas minhas orações também, Jefferson, para que, se for da vontade de Deus, você seja um professor, assim, um grande professor, porque nós precisamos, e precisamos muito mesmo. Amém, Rodrigo, eu agradeço suas orações, peço orações a todos aqueles que estão nos escutando, porque é um grande desafio. Eu que estou agora fazendo a graduação, pude encontrar e ver dentro também das apostilas que ainda se tem muita influência. Só que a alegria que a gente pode ter hoje é o seguinte, tem muita informação também. Boa formação.
A gente estava comentando antes aqui do programa, Padre Paulo Ricardo, inúmeros sites, livros agora estão sendo relançados. E, olha, gente, tem muito lugar para vocês acharem boas informações que vão buscar na fonte e não pegar escritores que já têm uma ideologia formada, que estão tentando fazer sua cabeça. Então, isso é muito importante. Eu aconselho a todos aqueles que têm interesse que estudem. Até porque se você tem filho, tem família, vai ser importante para você poder debater e combater aquilo que os professores comunistas vão tentar fazer com o teu filho. E aqui nos Cooperadores da Verdade, nós já tratamos anteriormente, nos programas mais antigos, sobre esse tema da nulidade. E aí nós falávamos agora há pouco em off, né? Que o Jefferson também passou por um processo de nulidade, né? E que com a graça de Deus deu tudo certo, né? Saiu, o casamento foi considerado nulo. Lembrando sempre que a igreja não anula casamentos, né? Ela considera nulo, as pessoas têm essa confusão às vezes, né? E, claro, eu conheço o Jefferson como um homem casado, muito bem casado, né? E com 3 filhas, Jefferson. 3 filhas, sim. Eu até vou dizer o nome delas. Isso. Minha esposa, Viviane, né? Que tá em casa agora. E minhas 3 filhas é Rita de Cássia, Maria Luísa e Natália. E a gente sempre se pergunta, mas o Jefferson deve ser rico, né? Porque ter 3 filhas é o que o povo pensa, né? Não dá para ter mais de um filho, porque hoje a situação financeira tá complicado, né, e tal. Jefferson, como é que é possível em nossos dias ter um casamento fecundo e dar tantos filhos para Deus? Raiman, é possível. É possível sim, porque Glória. Quando a gente casou, a gente já botou na cabeça que a gente queria seguir aquilo que a igreja pedia. Claro, a gente com muita falha, com muito erro, a gente também... É um processo de conversão dia a dia, que o ouvinte sabe que é assim que funciona. Mas a gente se colocou na ideia de seguir aquilo que a igreja pede. Então a gente acabou aberto aos filhos, veio a Rita, veio a Maria, veio a Natália. A gente continua aberto, claro que a gente tem o planejamento familiar, que é importante, a gente também não pode... tem que ter uma ideia do que você quer da vida, mas tem que ser aberto a que Deus dê os filhos. Né? Não podemos nos fechar no nosso egoísmo, porque é o que está acontecendo hoje em dia. Eu lembro que quando eu me casei e disse que poderia ter mais de um filho, uma colega de trabalho disse, não, mas vocês são loucos, vocês precisam pagar a faculdade. Eu disse, olha, não é obrigação do pai pagar a faculdade. Eu acho que a obrigação do pai é dar uma boa educação em casa, uma boa formação e, principalmente para nós católicos, educar para o céu. Educar para o céu, exatamente. Você está criando filhos para Deus, filhos para o céu. Nós, Maria Carolina e eu, casamos há um pouco mais de um ano, né? E desde o início somos abertos, estamos tentando engravidar, não foi o momento ainda, mas eu já falei para ela, a hora que vier o primeiro, vem mais 5 atrás, né? A gente comprou o apartamento aqui com 3 quartos, justamente para isso, para ser o quarto dos meninos e o quarto das meninas, né? E estamos aí na expectativa, né, de que possamos colher muitos frutos. E eu me alegro muito, assim, com o teu testemunho, Jefferson, porque são pessoas, exemplos como você, que a gente se espelha, né? Vamos rezar, então? Vamos lá. Porque, olha, sem oração não dá, Jefferson. Não é possível. Porque já está difícil rezando, imagine se não rezar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou ainda no meu site,
Heimann.com.br. Também você pode ouvir os programas todos diretamente no SoundCloud, onde eles estão armazenados. soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. No caso de hoje, o nosso amigo Jefferson. O programa, como eu já falei, ele é transmitido por 3 web rádios. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook, facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou no e-mail Heimann, com 2 N's, né? HAIMANN, @hotmail.com, para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E também nós temos agora o e-mail do programa, oscooperadores-da-verdade@gmail.com. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. O doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico, em qualquer época da história. O conceito do doutor da igreja difere do de padre da igreja, pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé, até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade e pela ortodoxia de sua fé, e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da igreja. No último programa, nós falamos de São Bernardo, abade e doutor da igreja. A Vida dos Santos. Jefferson, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Para o programa de hoje foi Santo Antônio, doutor da igreja e que muito nos ensina. Muito bem, que alegria, né? Um franciscano, né? Franciscano. Conta para o povo então, Jefferson, um pouquinho sobre a vida de Santo Antônio. Será que ele era casamenteiro mesmo? Então, Heimann, Santo Antônio conheceu a família dos franciscanos, encantou-se pelo testemunho dos mártires em Marrocos e levou uma vida itinerante na santa pobreza. É importante a gente sempre lembrar que ele foi um santo que é celebrado em 2 países, né? Sim. Uhum. Pádua, na Itália, e Lisboa, em Portugal. Exatamente. E tem até uma disputazinha ali, né? É Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, né? É Santo Antônio do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Inclusive, aqui na nossa cidade, a gente tem a graça de ter toda terça-feira a missa ali do Trezenário de Santo Antônio. Sim. É uma bênção, né? E é cheio. Esses dias eu fui lá e fiquei impressionado como estava cheio a missa do Trezenário. E tem a Pia União do Santo Antônio, né? Que organiza a liturgia e tudo. É muito bonito mesmo. Então, continuando a história do nosso querido Santo Antônio, né, nesse dia celebramos a memória do popular santo, doutor da igreja, que nasceu em Lisboa, por isso até aquilo que nós comentamos, né, no ano de 1195, e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. O nome de batismo dele era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Ainda jovem, pertenceu à Ordem dos Cônicos Regulares, tanto que pôde estudar filosofia e teologia em Coimbra, Portugal, até ser ordenado sacerdote. Não encontrou dificuldade nos estudos, porque era de inteligência e memória formidáveis, acompanhados por grande zelo apostólico e santidade. Tudo que me falta, hein? Não tenho inteligência, não tenho memória, não tenho grande zelo apostólico, e santidade está longe. Infelizmente, para mim também, Heimann. Aconteceu que em Portugal, onde estava Antônio, conheceu a família dos franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o arrastou para a vida itinerante na santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com todas as forças. Eu acho que o Heimann escolheu o Santo Antônio por alguns motivos, né? Franciscano, sim, ele já deu uma padrinhada no Santo Antônio. Continuando a história. Ao ir para Marrocos, Antônio ficou tão doente que teve de voltar, mas providencialmente foi ao encontro do pobre de Assis, o qual lhe autorizou a ensinar os frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o Santo Evangelho. Nesse sentido, Santo Antônio não fez muito, pois seu maior destaque foi na vivência e pregação do Evangelho, o que era confirmado por muitos milagres, além de auxiliar na combate à seita dos cátaros e albigenses, os quais isoladamente viviam uma falsa doutrina e pobreza. É, Santo Antônio opressor, hein? Se não me engano, também ele tinha um apelido de martelo dos hereges, ou não? Sim. Teve também, né?
Santo Antônio serviu sua família franciscana através da ocupação de altos cargos de serviço na ordem. Isto até morrer com 36 anos para esta vida e entrar para a vida eterna. Muito bem, e olha só, cadê, Jefferson? Você não falou aqui que ele é casamenteiro? Cadê? Engraçado, rapaz. Não apareceu aqui? Não estava aqui na história e é o que ele é conhecido hoje, de uma forma popular. Mas não disse que é pra gente colocar ele dentro de um copo d'água, congelar ele de cabeça para baixo no freezer se quiser arrumar marido? Coitado do Santo Antônio. Coitado do Santo Antônio, né? O Santo Antônio, ele ajudava muito as pessoas mais pobres, né? Ele, franciscano, vivia na pobreza, mas ele também tinha essa de fazer determinadas coletas para poder ajudar os mais pobres. E a gente sabe que, na época, as moças, para poderem casar, elas precisavam ter um dote, né? Então, quando a moça não tinha um dote, não tinha essa quantidade em dinheiro, ela acabava ficando encalhada mesmo. E em algumas situações, Antônio ajudou a arrecadar o dinheiro para o dote, né? E isso facilitou aí para que elas pudessem casar. Então, são origens, né? De onde vêm essas lendas, essas histórias de que ele é casamenteiro. Tem um fundo de verdade lá atrás? Tem, né? Mas a gente não pode partir para essas superstições, né? Para essas coisas que saem do que é a nossa fé, do que é a doutrina da igreja, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com essas coisas. Acaba perdendo o sentido em si, né? Exatamente. Se transforma em algo que não tem relação com a santidade que ele viveu. E sim se transforma num santo casamenteiro. Por coincidência, ou acho que não é coincidência, lógico, o dia dele é 13 de junho e o dia dos namorados é 12 de junho. Né? Então tá ali os dois juntinhos. Bem ligado, né? Mas assim, aí as pessoas aqui no Brasil ficam com essa coisa de santo casamenteiro e esquecem-se, por exemplo, que Santo Antônio fez uma pregação para os peixes, né? Esquecem-se que fez com que o burro se curvasse diante da Eucaristia. Santo Antônio fez muitos milagres em vida, né? Multiplicação de pães, enfim, uma série de coisas que, acho que até por uma questão de conveniência, né, a mídia ajuda muito, né, a você criar fantasias em torno dos santos e você deixar os verdadeiros e profundos ensinamentos desses santos de lado. Infelizmente se instalou na nossa sociedade e até muitas vezes dentro da nossa igreja uma tendência e um pensamento de tirar a mística própria do santo. Não é como se a mística fosse algo que não contribuísse para a nossa salvação, como se a mística fosse algo supérfluo. Não, para que isso tudo de mística? Não, isso não é real, vamos parar com isso. Temos que falar aquilo que ele fez de concreto. E aí nós acabamos tirando a mística, que era aquilo que nos fazia admirar o santo. Sim. E aí o santo virou simplesmente uma pessoa boa que ajudava os outros, mas não é isso. O santo é aquele que amou muito a Deus e Antônio foi também assim. E o Antônio, ele tinha essa parte do concreto mesmo, do mão na massa, de fazer as coisas, né, de lutar contra uma série de coisas assim, dos poderosos de Pádua, enfim. Mas que, se a gente fizer uma releitura dele, de repente vão dizer, não, mas ó, tá vendo, ele era comunista, ele era marxista, ele tirava dos ricos e para ajudar os pobres. Né, a gente tem que ter um cuidado muito grande com tudo isso, né, com essa distorção que se faz da doutrina social da igreja, do próprio Evangelho de Cristo, da preferência pelos pobres, né, que a gente vê que é clara no Evangelho, mas que é distorcida, principalmente pela teologia da libertação, né? E o conceito de pobre, né? A gente acaba batendo e voltando nesse mesmo assunto sempre, né? O conceito de pobre não é só o pobre de dinheiro. Sim. É o pobre em todo sentido. O pobre espiritual é muito mais pobre que o pobre de dinheiro. Um rico que não tem a Deus, será que não é mais pobre que aquele pobre que tem a Deus? Exatamente. Santo Antônio, rogai por nós. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se
e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto que se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A perícope da pesca milagrosa, ocasião em que é narrada a vocação de Simão Pedro, chama-nos a atenção, sobretudo por seu caráter eminentemente pascal. Se bem entendido, esse episódio nos faz saber que o pregador da Boa Nova é semelhante a um pescador, cujo ofício não é outro senão o de matar o peixe, tirando-o, pois, de seu ambiente natural, o mar lodoso do pecado. Quem evangeliza para o pecador morrer para a sua vida antiga, a fim de o fazer ressurgir então para uma vida nova em Cristo Jesus. Com efeito, todos temos a necessidade, para usar outra imagem, de ser transplantados do solo em que nascemos para uma terra nova, fertilizada pela graça que Deus derrama sobre os seus batizados. Pescados primeiro por Cristo, tornamo-nos depois pescadores de homens. É, pois, o nosso dever de evangelização, de fazer com que outros participem das alegrias que nós participamos, de tirá-los do ambiente de que nós mesmos, pela misericórdia do Pai, fomos tirados, de lhes matar o egoísmo e levá-los conosco para aquela felicidade sem fim que nos está prometida. E essa reflexão, ela é já tão sintetizada, né, Jefferson, que eu acho que nem precisamos acrescentar mais nada sobre ela. É uma coisa assim tão clara, né, que fica para nós. Muito clara. A única coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha prestado atenção nesse evangelho, até hoje, todas as vezes que eu li, foi que Jesus subiu na barca de Simão. Eu não havia prestado atenção de quem era a barca, e é a barca de Simão. De Simão, né? E aí não precisamos nem dizer porquê, né? Essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho, ela pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, que é o opressor mor, né? Aquele que é odiado por muitos, né? Nós somos os cooperadores da verdade e também somos odiados por muitos por causa disso, né? E na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso, gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos lá na nossa página no Facebook ou no SoundCloud, pois desde abril nós temos explicado em todos os episódios o que significa hermenêutica da continuidade, né, o que significa o logo do nosso programa, que aliás está muito mais bonito agora que o Peter deu uma repaginada nele, né? Então, se você tem essa curiosidade e quer saber, vamos estudar, né, gente? Vamos lá ouvir os episódios anteriores. Jefferson, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Olha, devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz. Orando com Padre Pio. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ao retornar para Roma, voltando da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o Papa Francisco concedeu uma entrevista coletiva dentro do avião. Bem famosa essa entrevista, por sinal, né? É, como tantas outras, né? Que é sempre complicado essas entrevistas. Vamos falar a verdade, né? Porque o Papa acaba, não sei, pego de surpresa em algumas situações, algumas armadilhas, né? E depois, olha, para se explicar... Aquela questão de você falar de improviso tem sempre um problema, né?
Então, acho que o Papa Francisco tenta falar de improviso, mas a gente se coloca em algumas situações difíceis. E continuando aqui, ele, ao ser perguntado a respeito dos gays, ele respondeu: se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? O Catecismo da Igreja explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser marginalizados por causa disso, mas devem ser integrados na sociedade. Bom, isso aí é, para mim, muito tranquilo o que ele falou. Não há nenhuma novidade. Não. Né? Ele quis acolher os homossexuais, o que sempre deve ser feito, porque Deus odeia o pecado, o homossexualismo. Não odeia o homossexual. Exatamente. Que é um pecado como qualquer outro. Como eu posso ter vários pecados, o Hyman também, e Deus continua nos amando, e o homossexual vale a mesma situação. O problema é que aí as mídias anticristãs e anticatólicas aproveitam e adoram fazer isso para criar manchetes, né, dizendo que o Papa agora está apoiando o homossexualismo, ou que o Papa está começando a querer mudar a Igreja Católica. E a gente sabe que não é bem assim, que não tem nada a ver com isso. O Papa, mesmo nessa entrevista, ele disse que ele era filho da Igreja. Eu lembro que ele disse: eu sou filho da Igreja, e continua pensando como a Igreja. Exatamente, mas é bem isso mesmo, Jefferson, porque a mídia sensacionalista distorceu as palavras do Papa, querendo afirmar que ele apoia o homossexualismo. Não, isso não é verdade. Francisco não disse nada além do que a Igreja sempre ensinou, ou seja, devemos amar a todos sem distinção. Amar os homossexuais, acolhê-los no seio da Igreja e integrá-los à sociedade. Não discriminá-los, não marginalizá-los. Mas isso não significa ser coniventes com o pecado. Não significa aprovar as práticas homossexuais. O que o Papa Francisco disse é algo que a Igreja sempre ensinou, ou seja, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A Igreja ama os homossexuais, mas os convida a viver uma vida de castidade, como também a todos nós. Todos nós, batizados e batizadas, somos convidados a viver uma vida de castidade. Mesmo dentro do casamento, dentro do matrimônio, nós também vivemos a vida de castidade. Então não vai dizer assim, um dia essa castidade acaba porque você casa e não precisa mais. Isso é mentira, né? A gente casado vive uma vida de castidade, sim. Talvez a diferença aqui seja que essas pessoas que têm essa tendência homossexual, que têm essa atração por pessoas do mesmo sexo, para que elas estejam vivendo de acordo com a fé católica, elas vão viver uma castidade em eterno. Né? Elas nunca vai haver um casamento gay. Né? Casou e agora... Não tem isso, não existe isso. Então, vai viver a castidade até o reino dos céus, né? Ou a graça de Deus, a gente já ouviu alguns casos de pessoas que viviam homossexualismo e conseguiram, vamos dizer assim, reverter essa situação e estão hoje casadas, com filhos. Isso acontece porque Deus é Pai, Deus é misericordioso e Deus ama, né? E isso aí é um abraço de Deus, é um amor de Deus, e nisso que o Papa falou estava isso também, do acolher é o primeiro passo para depois a pessoa descobrindo aquele amor de Deus, descobrindo aquilo que é o plano de Deus para a vida dele, homem e mulher, cada um vivendo a sua característica de homem e mulher, possa viver isso de forma plena. Exatamente, porque na verdade é todo um processo de conversão, né? Então, se a gente rejeita de cara, né, se você vê, por exemplo, um homossexual, vamos dizer assim, um par, né, porque não existe casal, né, é um par homossexual na igreja, e você já chega atirando pedras, então eles nunca vão passar por um processo de conversão, nunca vão sentir o amor de Deus, não serão acolhidos nem pelas pessoas ali. Então, a gente deve acolher, sim, e aos poucos, não assim apontando, jogando na cara, julgando, dizendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas ela mesmo vai descobrindo, né? Vai descobrindo, vai se sentindo querida, se sentindo amada por Deus. E como o Jefferson falou, né? Nada impede que dentro desse processo de conversão ela se encontre realmente. Não, eu sou um homem, né? Eu nasci, Deus me fez um homem, então procure um outro caminho. E dentro dessa mesma temática, eu indico muito, estou lendo a Teologia do Corpo. Uhum. Muito bom, acho que vale a pena você, ouvinte, se interessar por esse assunto. O Papa João Paulo II nos deu um grande presente que é chamado Teologia do Corpo. Tem um curso no padrepauloricardo.org que você pode fazer o curso, que já ajuda muito. E se você quiser comprar os livros, aí você tem que buscar na internet, mas a literatura está aí para você comprar. A Teologia do Corpo explica bem isso, que homem é homem, mulher é mulher, e o plano de Deus para a humanidade. Sem colocar nenhuma situação vexatória para os homossexuais, nada disso. Mas aquilo que o homem foi feito, né? O plano de Deus para o ser humano, homem e mulher.
né? É muito bom, vale muito a pena você se aprofundar nesse assunto. Você pai, você mãe, que está hoje se deparando com situações difíceis, de filhos de vocês que convivem na escola com casais homo, com toda a situação, que é tão difícil explicar para a criança muitas vezes. Busque... Toda essa ideologia de gênero inserida nas escolas, né? Complicado, é bem complicado mesmo. É um plano maligno, né? Para destruir a família, para destruir a sociedade, para destruir a igreja. E a mídia colabora muito com isso. Você vê que ou eles querem pintar a igreja como um carrasco que odeia os homossexuais e quer destruí-los, ou ela quer dizer, não, olha, esse papa ele é diferente, ele está mudando tudo, ele vai abrir, vocês vão ver, daqui a pouco vai ter casamento gay na igreja católica. Então, de qualquer forma, a mídia só colabora aí para o mal, né? A mídia, tirando raras exceções, infelizmente, ela tem ajudado a destruir com a sociedade, destruir com a família, destruir com a igreja. E a gente não percebe, muitas vezes não tem um olhar crítico para isso, mas o que eles fazem o tempo todo é isso. Nessa questão do homossexualismo, eles tentam incutir na nossa mente que isso é normal. Onde a gente sabe que não é normal. Claro que existem as situações, várias situações a serem analisadas de homossexualismo. Claro, a gente não pode ser uma pessoa que não enxerga a realidade. Porém, isso não pode ser colocado como uma regra. E está sendo colocado como uma regra. Como se o homossexualismo e o heterossexualismo, o homo e o hétero fossem iguais. Como se fosse tudo normal. E o mundo, nesse caminhar, vai acabar como um zoológico. Porque vai ser o animal, o ser humano se transformando no animal, deixando de ser o ser humano que ele é. O ser humano que é vocacionado a Deus, vocacionado ao alto, às coisas do alto. E aí se transforma simplesmente uma vivência de sensações, numa vivência de emoções, que é o que infelizmente está acontecendo com a gente hoje. Padre Pio já nos diz que nós devemos odiar o nosso pecado. Sim, odiar, é verdade. Odiar o pecado, pois ele nos afasta de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, portanto, não podemos dizer que amamos a Deus se continuamos pecando. E se não odiarmos o nosso pecado, seremos inimigos de Deus. Pois quem ama o seu pecado não consegue alcançar a paz que vem da liberdade de servir a Deus. Muito bem, que assim seja. Amém. Amém. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter esse programa no ar. Como eu já disse algumas vezes, alguns equipamentos são emprestados, nós precisamos devolver para os seus verdadeiros donos, né? E desde abril que estamos com equipamento emprestado, não conseguimos ainda comprar equipamentos novos. Então, se você sentir no seu coração o desejo de nos ajudar, pode fazer um depósito na Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, a conta 10610-1. Deus abençoe você. Jefferson, nós chegamos agora a um quadro que eu gosto muito aqui, tem um carinho especial nesse quadro, que é quando nós meditamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Agora, neste mês de outubro, amanhã é dia de São Francisco, né? Quem está nos ouvindo numa outra data vai ficar, boa, mas como isso, né? Nós estamos gravando aqui dia 3 de outubro, então amanhã, dia de São Francisco. Hoje, em várias igrejas franciscanas do mundo, tem o trânsito de São Francisco, né? Que é uma representação da sua morte. Muito bonita essa representação. E então, neste mês de outubro, está fazendo 10 anos da minha profissão na Ordem Franciscana Secular, né? E quantos belíssimos exemplos da vida desse santo nós podemos transportar para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas parecem que não acreditam mais em Deus. Vivem como se não tivessem que enfrentar em breve o justo juiz e, por isso, cometem todo tipo de atrocidade. É engraçado, pois se perguntamos quem quer ir para o céu, todos querem. Se perguntamos quem quer ir para o inferno, ninguém quer. Mas esqueceram-se de que não vamos para o céu simplesmente porque Deus é bonzinho e não quer que ninguém se perca. Para irmos para o céu, é necessário fazer certos sacrifícios nessa vida. E isso inclui abrir mão de certos prazeres que, na verdade, só nos fazem mal. O que nós temos percebido, na verdade, é que ninguém está mais disposto a abrir mão de nada.
É verdade. E Jesus disse ao jovem rico: se quiseres ser meu discípulo, primeiro vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois me segue. Para seguir Jesus é preciso despojar-se de si mesmo, desapegar-se de tudo. E como somos apegados, não é mesmo? Francisco fazia questão de que para o candidato poder entrar na ordem, que antes ele distribuísse os seus bens todos para os pobres. Alguns institutos de vida consagrada até hoje têm essa prática, mas o que nós vemos muito em nossos dias são jovens que, ao entrar para o seminário, deixam tudo arrumadinho em casa. Eita Deus! Seu quarto fica arrumadinho do mesmo jeito que eles deixaram, com aparelho de som, TV, computador e etc. Pois entram para o seminário já pensando que se não der certo, eles voltam para casa e não perderam nada. Ninguém mais está disposto a abrir mão de nada. E da mesma forma que o jovem rico saiu muito triste quando ouviu as palavras de Jesus, triste porque era apegado, triste porque não conseguia desapegar de seus bens, um jovem pediu a nosso seráfico pai para entrar na ordem, mas também não queria se desapegar. E tentou passar a perna em São Francisco. E eu diria mais, tentou enganar-se a si mesmo, distribuindo seus bens entre os seus parentes. Aí tá tudo em casa, né? Aí ficou fácil, né? Frei Francisco repreendeu, chamando-o de irmão mosca, e não aceitou a sua entrada na ordem. O jovem voltou para casa e pegou de volta suas coisas que estavam com seus parentes. Veja que se ele tivesse distribuído seus bens para os pobres e por algum motivo não conseguisse entrar na ordem, ou entrasse depois de algum tempo, quisesse desistir, mudasse de ideia, e quisesse abandonar a ordem por algum motivo, ele ficaria sem seus bens, pois não haveria de conseguir recuperar aquilo que havia dado aos pobres. Então, em sua perspicácia, o que ele fez foi uma questão de segurança, e não abandonar sua zona de conforto. É isso mesmo, e como é difícil as pessoas abandonarem sua zona de conforto, né? Francisco de Assis dizia aos frades que quando eles estivessem passando necessidades, deveriam recorrer a outras pessoas, mas não aos que estavam entrando na ordem. Ou seja, seria muito conveniente se Francisco dissesse que para entrar na ordem precisava dar todos os seus bens aos pobres da própria ordem. Mas não, ele deixava muito clara a diferença entre os pobres de Deus e os pobres do mundo. Francisco tinha a sabedoria do alto, né? O candidato ao ingresso na ordem deveria distribuir todos os seus bens aos pobres do mundo. E quando os pobres de Deus estivessem passando necessidade, nunca deveriam recorrer aos que estavam entrando na ordem, pois não seria bom exemplo. Nós, franciscanos seculares, Jefferson, ao ingressar na ordem, não nos desfazemos de nossos bens materiais. Afinal de contas, vivemos no mundo. Temos nossa família, nossa casa, nosso trabalho, etc, etc, etc. Mas aprendemos aos poucos, e como é difícil esse aprendizado, né? Aprendemos a nos desapegar, ter como se não tivesse, possuir as coisas como se elas nos fossem emprestadas e partilhar, repartir, dividir com os outros. Isso não é comunismo, não, tá? Não é não. É colocar os bens materiais a serviço das pessoas. Em nossos tempos, enquanto franciscanos seculares, não podemos abrir mão de ter uma boa casa, um carro, um computador, mas precisamos praticar o desapego. Essas coisas não podem ser importantes para nós. Elas não podem estar acima das pessoas, não podem estar acima de Deus. As coisas são coisas, né? Deus nos dá, mas como se fosse emprestado, né? Para que nós usemos nessa vida, mas que elas não se dê esse grau de importância para as coisas. É aquela questão de usar as coisas e amar as pessoas, né? Exatamente. E hoje estamos amando as coisas e usando as pessoas. Uhum. E do que precisamos para nos desapegar, para seguir Jesus? Talvez hoje o maior desafio dos franciscanos seculares seja desapegar-se da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza. Enfim, desapegar-se de todas as preocupações do mundo para entregar-se totalmente a Cristo, sem reservas e sem medo. Nós falamos aqui dos franciscanos seculares porque é uma realidade em que eu estou bem inserido. Mas nós podemos dizer todos os cristãos, né? Uma realidade, todos os cristãos têm esse desafio de, para seguir Jesus, primeiro desapegar-se da vaidade, do orgulho, do egoísmo, do hedonismo,
né? Como é triste, né, Jefferson, a gente perceber, às vezes, pessoas até mesmo que estão encabeçando movimentos pastorais, né, que estão lá na frente e que você sabe que são arrogantes, que são vaidosas, que são orgulhosas, que parece que não conheceram Jesus ainda, né? Ou conheceram Jesus em parte, né? Jesus ainda não chegou naquele pedacinho da vaidade, do egoísmo, da arrogância. E às vezes conheceram um Jesus falso, né? Um Jesus construído dentro da sua mente, que não é o Jesus verdadeiro, o Jesus histórico. Isso a gente estende aí também para irmãos, irmãs, padres, bispos, né? É aquele Jesus que chega só onde a gente deixa ele chegar, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma tendência ao egoísmo, então a gente acaba nos deixando, ó, Jesus, você vem até aqui, daqui para diante você fica, porque eu tenho que manter esse meu pensamento. Mas é necessário que nossa cabeça possa contemplar a sabedoria das coisas eternas. O peito e os braços sirvam para meditar as palavras de Deus no coração e colocá-las em prática. Que o nosso ventre seja como que de cristal e que sua dureza demonstre sobriedade e o esplendor da castidade. Que nossas pernas sejam firmes como o ferro da perseverança e que possamos nos revestir de um manto miserável que é o nosso pobre corpo abrigando tão preciosa alma. Que assim seja. Amém. E chegamos agora ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, graças a Deus, né? E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Jefferson, ó, bem na hora mesmo, porque essa aguinha aqui, ó, não tá com nada, né? Não aguentava mais de sede verdadeira, né? De sede do pão líquido. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Mensch Bier Weizen. Cerveja de trigo levemente turva, não filtrada. Me ajuda agora aqui, Raiman. Hefeweizen. Ótimo, perfeito. Nossa, mãe, meu alemão está muito bom. Das ist gut. Apresenta um sabor único e surpreendente. O resultado é uma cerveja encorpada e deliciosamente saborosa, feita para momentos de alegria e celebração como este. A graduação alcoólica 5,5%, o amargor de 12 IBU, a cor de 12 EBC, é realmente uma cor muito bonita, né, Jefferson? Muito bonita. Temperatura de serviço de 1 a 4 graus, está disponível em garrafas de 600 ml. Harmoniza com frutos do mar, pratos leves, frango, sobremesa. E essa cerveja é produzida respeitando a lei da pureza alemã de 1516. Aí sim, hein? Reinheitsgebot. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar, Jefferson? Ein Prosit. Der Gemütlichkeit. Boa, muito hein? boa, muito boa. Eu que não tenho tanto conhecimento como o Raiman, mas já experimentei algumas, gostei muito. Ela é produzida pela Zenbier, ali de Brusque, né? Eu não tinha visto esse rótulo ainda. Eu fui outro dia no mercado e me encantei com ele. Achei um desenho assim, viril, né? Másculo, né? Estovir. Estovir, exatamente. E aí, assim, não, vou levar essa aqui pra gente degustar no programa. E, de fato, bem gostosa. Valeu o investimento. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook, pelo e-mail, enfim. Abra aí seu coração, faça a sua doação de cervejas para que a gente possa degustá-las aqui no programa. Nós já estamos fechando algumas parcerias, com a graça de Deus, né? Mas também você que é um produtor artesanal, né, que você gostaria que divulgássemos o seu trabalho, também pode mandar, né? Quanto mais cerveja estiver batendo aqui na porta, melhor. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os católicos e a sua teimosa idolatria. A hora da treta. Ainda acha que católicos adoram imagens? Continue falando com a minha mão. A antiga aliança nunca foi revogada, mas só podemos compreendê-la
corretamente à luz do Novo Testamento, que lhe dá o pleno sentido. A primeira aliança é imperfeita e provisória. Isso está claro na Bíblia. Jesus, porém, foi encarregado de um serviço sacerdotal superior, pois é mediador de uma aliança melhor, que promete melhores benefícios. De fato, se a primeira aliança não tivesse defeito, nem lugar haveria para a segunda aliança. Não precisaria de uma segunda, né? Isso está claro lá em Hebreus. Jesus veio cumprir plenamente a lei, mostrando a todos a sua essência. Vamos tomar como exemplo o mandamento não adulterarás. Nos tempos do Antigo Testamento, era de entendimento geral que a poligamia e o divórcio não feriam esse mandamento. Mas Jesus explicou que essas coisas foram toleradas por Deus por razões circunstanciais. Mas isso não correspondia ao seu plano original para o matrimônio. Como ele diz lá atrás, pelo endurecimento do coração, Deus permitiu aquela situação. Jesus disse que Deus fez homem e mulher para ficarem juntos até a morte, causando espanto aos seus discípulos. E disse mais: se um homem alimenta maus pensamentos por uma mulher, ele já pecou por adultério. Muito bem. E aí a gente volta no que estávamos falando agora há pouco, né? Jesus falou homem e mulher, não falou homem e homem, não falou mulher e mulher. Ele nem falou, né? Ele nem deu a chance, nem deu margem para interpretações, né? Homem e mulher. Notem que o mandamento continua sendo o mesmo, não adulterarás. Mas houve uma revolução, mas no sentido bom da palavra revolução aqui, na sua interpretação. E assim ocorreu com os demais mandamentos, que sob a luz de Cristo foram despidos de seus elementos periféricos e circunstanciais para reluzirem o brilho da verdade eterna e imutável. Que maravilha isso, hein? Uma maravilha. Dentro da linguagem de hoje, a gente pode dizer que Jesus deu um upgrade, né? Exatamente. Um upgrade. Exatamente. No Antigo Testamento. Ele não destruiu o Antigo Testamento, ele aperfeiçoou. Eu não vou mudar nada, mas eu vou mostrar para vocês como é de verdade, porque vocês estão interpretando tudo errado, né? E ele deu o sentido mais profundo, né? Então não é só você não adulterar. Eu não estou adulterando, mas eu dou umas olhadinhas para as outras mulheres. Ele disse não, você não pode nem olhar. Mas por quê? Mas Jesus é opressor? Jesus não quer o nosso bem? Será que o homem que está nos escutando agora, ou a mulher, mas uma olhadinha eu não estou traindo? Não, é porque Jesus sabia que quando o coração se mancha com aquele olhar, aquele é o princípio e já é o pecado em si, que vai levar você depois a cair no pecado principal. Mas aquele já é o pecado porque já manchou seu coração. Dentro da mesma lógica do não adulterarás, o primeiro mandamento também foi polido por Cristo, de seus aspectos periféricos, restando a partir de então somente a sua substancial essência. Confiram a seguir a prova. Vejam bem, mestre, qual é o maior mandamento da lei? É a pergunta. Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, que está lá em Mateus 22, de 36 a 38. O mestre não fala aí sobre o culto das imagens? Que estranho, não é mesmo? Vejamos a passagem narrada por Marcos. Um doutor da lei, que ali estava, ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai, Eloheinu. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas eu não falo nada das imagens aqui. Parece que tem um problema aí, né? Não sei o que está acontecendo. Está dando tilt, né? Acho que sim. Será que fui só eu que notei que Jesus não considera a condenação do culto a imagens um ponto integrante do primeiro mandamento? Vejo que não estou sozinho. Tem muito protestante ouvindo agora que acaba de cair na real. Certamente. Alguém traz uma água com açúcar para eles. Tá passando mal, hein? Abana o protestante aí. É difícil conter o riso, né? Quando nos damos conta de que a grande obsessão dos protestantes, o culto a imagens, nunca foi objeto das pregações de Jesus. Ele não diz uma palavra sobre isso nos evangelhos. Como ele deixou de repreender um pecado tão abominável? Eu não compreendo isso. Que vacilo, hein, Jesus? Veja bem, e não está narrado em nenhum evangelho. É estranhíssimo. Estranhíssimo. Ele falando aos apóstolos, dizendo: olha, meus queridos apóstolos, imagens não. Quebrem-as todas. Quebrem as imagens. Não, Jesus porque esse é o grande mal que vai afetar a humanidade. Jesus é um vacilão mesmo. Deixa eu passar essa, hein? Basta. Desliguei meu botão do Ironic Mod e é evidente
que a partir de Jesus podemos entender que o primeiro mandamento essencialmente é adorar somente ao Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro, e ponto. A orientação do Êxodo sobre a proibição de prestar culto a imagens era apenas anexo, que teve um valor inestimável um dado momento, mas que ele seria mais tarde superada, tanto que Jesus nem sequer menciona isso. Será que os protestantes, ou evangélicos, como eles preferem ser chamados, né, não desconfiam que é preciso saber diferenciar na lei de Deus o que é essencial e eterno e o que é circunstancial e relativo a cada cultura e tempo? Acho que eles não têm esse conhecimento, né? Não estudam também, né? Não estudam, vão só atrás da conversinha do pastor, né? Deus falava muito claro. Era um problema na época. Eles tinham ao lado deles tribos, todas elas pagãs, que adoravam deuses de barro, claro. Aí imagens, e aí para aquele momento era muito perigoso, porque os israelitas tinham a tendência a cair naquilo. Então por isso essa orientação, que não adorem imagens. Mas aquilo ali foi aquele momento. Né? Hoje, exatamente. Você consegue conceber alguém adorando uma imagem? Não existe mais não isso. Não existe. Né? E o culto às imagens para os hebreus era tão proibido quanto raspar a barba. Ou cortar o cabelo em redondo. Ou comer bacon, meu Deus do céu, imagine se fosse proibido comer bacon. Né? Tocar uma mulher menstruada, você fica impuro. Então, são coisas que valiam para aquela época, para aquela circunstância, né? E que hoje, até mesmo os protestantes, com a sua inteligência reduzida, conseguem entender isso. Mas parece que na imagem eles empacam ali, né? Deve ser de propósito isso, né? Deve ser de propósito. O nosso amigo... Infelizmente, o nosso amigo Lutero fez um trabalho bem feito. Amigo, né? De quem? Meu não é, não. Ironic mod ativo de novo. O povo hebreu, ainda engatinhando nos princípios da verdadeira fé, precisava entender que a aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não tinha nada a ver com as crenças pagãs. Era preciso tomar medidas radicais de diferenciação. Aquilo que nós estávamos falando agora. Era preciso que Deus dissesse aquilo para eles. Olha, eles adoram imagens, eles são pagãos. Vocês não. Vocês me adoram e eu não tenho nenhuma imagem aí para vocês adorarem. Vocês me adoram em espírito e em verdade. Exatamente. No coração. Se os pagãos tinham uma aparência X, o visual do povo de Deus deveria ser Y. Se os pagãos cultuavam seus deuses por meio de imagens, o culto dos israelitas não poderia ter isso. Se os pagãos comiam no McDonald's, os hebreus comeriam somente no Bob's. Isso, é uma ótima comparação. Você comparar o povo escolhido, o povo de Deus, com os povos pagãos, e dizer, ó, se eles fazem assim, vocês não podem fazer. Você tem que fazer exatamente o contrário. E como eu acabei de falar do bacon, né? Deus é tão maravilhoso, Jefferson, tão maravilhoso, que proibiu os judeus de comerem bacon para sobrar mais para os cristãos. Sim. Então, questões assim de que a ciência da época não tinha evoluído ao ponto que nós estamos hoje, né? O porco era um animal que ele não era criado pelos judeus, pelos hebreus, né? Eles criavam cordeiro, eles criavam outros animais. Então o porco vivia solto. Como vivia solto, acabava comendo fezes humanas, e isso gerava ali doenças e tudo mais. Hoje não, o porquinho, o leitãozinho já nasce lá no frigorífico. E como é gostoso. Comendo ração e tal, bem tratadinho, recebe todas as vacinas, aquela coisa toda. Aí quando chega no teu prato em forma de bacon, aí você vai dizer assim, não, mas lá no Antigo Testamento diz que é proibido. Não dá. Não dá. Né? Não dá. Aí é a mesma coisa que eles fazem com as imagens, né? Então eles querem fazer uma leitura do Antigo Testamento e dizer que vale para os dias de hoje, mas outras coisas não. Então é uma questão muito de conveniência, né? Tem que ser feita a hermenêutica correta, né? A hermenêutica da continuidade, né? Como foi falado hoje no nosso programa. É uma questão de saber ler o texto no seu tempo. Uma questão até de quem estuda história, saber ler no seu tempo. Aquela questão também que a gente sempre fala da Idade Média. Julgar o homem medieval pelo pensamento de hoje não pode. Não pode, não julgar tem o como, homem, não tem como. Julgar o homem, o hebreu, ou os povos lá daquela época, Deus teve que ter essa ação para com eles, porque eles tinham uma mentalidade diferente de hoje. Então hoje a gente come porco, e é tão gostoso, um bacon, uma carne de porco, um pernil, é ótimo. Né? Mas naquele momento Deus entendeu que era o melhor dizer que não. Para eles naquele momento, naturalmente, com o tempo o contexto mudou. E a proibição sobre a barba, o cabelo, o porco, enfim, perdeu o sentido. O mesmo ocorreu com a questão do culto às imagens. A idolatria continuou a ser condenada pelo Novo Testamento. A idolatria, né? Os cristãos sempre foram proibidos de prestar culto a imagens dos falsos deuses. E até hoje os são. Como também eram de prestar culto ao imperador, como se ele fosse um deus, enfim. Mas é muita má vontade, para não dizer burrice, não fazer um mínimo esforço para entender que o carinho que os católicos têm pelas imagens de Jesus, de sua Santíssima Mãe, dos santos, não é
não é idolatria, não é. Uma imagem de Jesus não é a imagem de um ídolo, pois ele é o verdadeiro Deus. Uma imagem de um santo não é a imagem de um ídolo, pois os santos são testemunhas de Deus e não deuses, e por isso não são adorados pelos católicos. Na impossibilidade de beijar alguém que amamos, beijamos sua foto. Isso é natural. Isso a gente faz todo dia, toda hora, a qualquer momento. Na impossibilidade de nos colocar aos pés de Jesus, nos colocamos aos pés de uma imagem sua. E fazemos orações, sim, não direcionadas à matéria da imagem, a madeira, o gesso. Porque não somos imbecis. Nossa prece são direcionados àqueles que a imagem representa. Isso é coisa muito lógica, gente. Muito lógico. É uma questão de mínimo de inteligência. Ninguém reza pensando que a madeira vai te atender, que aquela imagem tem alguma vida, algum poder. Isso aí não existe mais como, né? E se Deus tivesse proibido imagens, os protestantes estavam perdidos, né? Porque tiram foto do celular o tempo todo, né? Isso é imagem, né? E como idolatram esses pastores, né? E como idolatram esses cantores e cantoras gospel, né? E me diga, você vai numa praça, muitas vezes que é dedicada a uma cidade que tem bastante protestante, tem uma pracinha lá, dedicada à palavra de Deus, que é aquilo que eles, graças a Deus, eles gostam. Que bom, ótimo. Mas aí tá lá, no meio da praça, uma imagem da Bíblia aberta. Sim, uhum. E o que é aquilo? É uma imagem também. Como em algumas cidades da Europa, tem imagem de Lutero, tem imagem de Calvino. Né? Como é que eles aceitaram isso? A homenagem aos reformadores. Que não reformaram nada, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora aqui. Deformadores. Os deformadores, né? Não somos idólatras, assim como não eram idólatras os cristãos primitivos, que produziram numerosas imagens de santos nas paredes das catacumbas. Cremos que Jesus é o único Salvador. Somos membros pecadores da igreja que compilou a Bíblia, a única igreja fundada por Jesus Cristo, a única igreja que até hoje e até o fim dos tempos se fundamenta sobre Pedro e guarda a herança dos apóstolos. E nós queremos também parabenizar o site O Catequista por mais essa bela reflexão. O Catequista é ótimo, né? Ótimo, muito bom. Descobri o Catequista há uns 2 anos atrás e não larguei mais. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Como eles dizem, é o papo de botequim, né? Muito bom. E agora o Jefferson tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. Se você não sabe, Itajaí tem um Carmelo. Tem um Carmelo. O Carmelo Santa Teresa fica na Rua Benjamin Constante, 425, bairro Cabeçudas. Segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, 17 horas. Sábado, às 17h30. Domingo, às 8h30 da manhã. Para quem não sabe, né, Cabeçudas é ali na praia, né? Isso. É uma parte já muito bonita da cidade, uma parte que já a natureza abençoou, Deus já abençoou aquela parte com uma natureza muito bonita. E as irmãs do Carmelo, o Carmelo está ali, naquele morro, subindo de Cabeçudas para a Praia Brava, digamos assim. É importante sinalizar bem, porque as pessoas às vezes confundem com a Capela de Santa Terezinha, né, que tem lá no final da Praia de Cabeçudas. Que é bem próxima também. É bem próximo. Então você tem que subir o morro, então no alto do morro está o Carmelo, que está em reforma, né? Conta também com a ajuda de todos, e que a gente pode dizer sem medo de errar, é a melhor liturgia da região. Né? Muito boa, porque as irmãs carmelitas são zelosas, né? E ali é um lugar de Deus, um lugar de oração, um lugar de recolhimento, um local que é uma bênção para a nossa cidade ter o Carmelo. A gente não tem ideia do que significa o Carmelo para o povo da cidade. Agora, se você está procurando guitarras elétricas, contrabaixo, bateria, dancinha, nego-nagô, aí não vai lá não. Não vai lá que não vai ter. Micareta de Jesus também não vai acontecer lá não. Não tem. E rezamos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com este apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração.
Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Amém. Muito obrigado, Raiman, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e desejo a todos também paz e bem e a bênção e a graça de Deus. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.